Meus irmãos, Atos 6, a partir do versículo de número 8. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens, para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Vamos agora, meus irmãos, ao versículo de número 52, por gentileza. Versículo 51, aliás, é o final dessa história. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como os vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração, rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram-se unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um certo jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, e em invocação ele dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Amém? Pode assentar no seu lugar, dando glória a Jesus. Meus irmãos, o texto ora lido é um texto que é sequência da mensagem pregada no domingo passado, e é um texto maravilhoso que conta a história de alguém que resistiu na vida da fé, que não desistiu, mesmo diante da adversidade. Estevão, o seu nome é grego, e tudo nos indica que Estevão era dos convertidos de fala grega. O nome Estevão vem do grego e significa coroa, significa galardão, recompensa, coroa. Esse homem foi o primeiro mártir da igreja. É sabido de todos nós que o cristianismo, que a igreja cristã avança no mundo, o evangelho quase que frequentemente avança, germina em lugares regados com sangue de crentes, de homens e mulheres de Deus,
que não tiveram a sua vida por preciosa, mas a entregaram para o serviço de Cristo. É sabido de todos nós que muitos dos crentes da antiguidade, da igreja primitiva, deram as suas vidas nos campos de martírio, com os animais nas arenas, enfrentando a morte, a fogueira, a perseguição. Muitos desses crentes, e nós sabemos que antes de dar a sua vida pelo Evangelho, antes de morrer pelo Evangelho, alguém precisa viver pelo Evangelho. Esta é uma verdade que deve ficar marcada para nós. Antes de morrer por Ele, a gente tem que viver para Ele, viver para Cristo, andar com Cristo, ter experiência com Ele, andar com Jesus e como Jesus andou. Estevão também, além de ser um primeiro mártir ou um proto-mártir da igreja, Estevão foi o primeiro dos 7 diáconos escolhidos na mensagem passada citados. Estevão foi o primeiro deles. Foi um homem cheio de algumas qualidades que o levaram a exercer o chamado de cuidar das necessidades materiais da igreja. Estevão era um homem notável, um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, um homem temente a Deus, um grande pregador. Era um homem com qualidades ministeriais e pessoais indiscutíveis. E por ser assim, esse homem também foi acusado falsamente. Você pode observar no capítulo 6 e o 7, que Estevão era eloquente e capaz, e ele formulou a sua própria defesa. Ele mesmo enfrentou o julgamento dos religiosos. Ele não precisou de advogado. E para ser assim, a pessoa tem que conhecer o Senhor. Para ser alguém que enfrenta dessa forma, a segurança desse pregador demonstrava a sua afinidade, a sua intimidade com o seu Senhor, para quem ele estava vivendo e por quem ele estava prestes a dar a sua vida. Se você está entendendo essa palavra, Deus hoje nos trouxe aqui para nos ensinar que a vida de fé, ela sempre valerá a pena. Viver pela fé sempre será o melhor a se fazer. A escolha da fé sempre será a melhor coisa que alguém pode fazer. Ele fez aquilo que estava nas suas mãos. Ao final, morreu por Cristo, expressando um caráter irretocável, expressando ou mostrando ser alguém que manteve a fé até o final. Quantas pessoas começaram bem a vida de fé e desistiram da caminhada? Quantos começaram bem, até correram bem a corrida da fé, mas os obstáculos, os problemas lhes pararam, não conseguiram levar adiante, não perseveraram. Estevão é o exemplo de alguém que, cheio da graça e da força que vem de Deus, esse homem permaneceu até o final. Porque desistir para o crente não é uma opção, desistir para nós não é uma alternativa. Ou a gente vai ou a gente vai, porque aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno daquele que o chamou. Se você colocou a mão no arado, então segura firme, vai em frente, porque o Senhor está contando com você nessa caminhada. Quem pode levantar as mãos e dar glória a Jesus por isso? Glória a Deus. E quando a gente pega esta palavra, existem algumas lições que nós precisamos tirar desse texto. Em primeiro lugar, Estevão, cheio de poder e do Espírito, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Em primeiro lugar, esse homem tem marcas pessoais que são indeléveis. Quem é Estevão? Embora eu tenha tecido um preâmbulo grande,
o que marcava Estevão era que ele era cheio de fé. Ele era um homem que tinha requisitos essenciais para o serviço cristão. Era um homem cheio de fé, era um homem cheio de poder dado pelo Espírito. Era um homem com marcas indeléveis. E é necessário, meus irmãos, que as marcas pessoais que distinguem a nossa vida sejam expressas de forma que o nome de Jesus seja glorificado. Quais são as marcas pessoais que deixamos no nosso ministério, na nossa jornada de fé? Em primeiro lugar, Estevão era um homem que tinha muita fé e tinha poder do Espírito. E poder aqui não é poder para executar, não é explosão, é autoridade. Deus nesta noite está dizendo para nós que a marca que a gente precisa deixar é a marca de fé. Você pode não deixar herança para os seus filhos, pode ser que você não deixe uma casa, um carro ou bens materiais, mas deixe marcas de fé na sua família, deixe marcas de fé na sua casa, deixe marcas de fé para os seus filhos. Essa marca ninguém pode tirar, ninguém pode apagar. Deixe marca do poder do Espírito na sua casa, família e filhos. Em primeiro lugar, ele é um homem que exercitava tudo isso. Era um homem que viveu para Cristo e que viveu de tal forma, intensamente, que foi capaz de ir até a morte por causa do Senhor. Em segundo lugar, quando a gente vive uma vida marcada pela fé, levantes vão acontecer, problemas vão aparecer, oposição vai se levantar. Ninguém, mas ninguém joga pedras em árvore que não dá fruto. O cachorro não corre atrás de carro parado. Começa a se movimentar e o cão vai se levantar. Começa a se movimentar diante de Deus e a fazer algo para Deus, e você vai ver coisas acontecerem, gente se levantando, perseguição chegando, maledicência, fofoca, calúnia, difamação, coisas desse tipo, oposição pesada. Isso acontece com aquele que é marcado pela fé, com aquele que vive pela fé. Não, Jesus não te chamou para ficar deitado eternamente em berço esplêndido. Jesus te chamou para guerrear, é para combate. Vida de fé não é colônia de férias, não é para você se sentir bem, vir para a igreja, para chorar no louvor e chegar lá fora e esquecer o que fez aqui. Não, vida de fé é guerra, é peleja, é luta. A gente abastece aqui para guerrear lá fora. Deus te chamou, e isso é que deve marcar a sua vida. Em segundo lugar, levantes acontecem, mas olha para cá, enfrente-os levantes. Se você se mostrar frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Se o inimigo se levantar e você cair a crista, ele vai crescer na sua frente. Se ele rosnar e você tremer, você já perdeu a batalha pela intimidação. Eu tenho uma notícia para te dar. Ele está rugindo como leão, mas ele não é o leão. Ele está rugindo e fazendo barulho é para te assustar. Mas conosco está o leão da tribo de Judá, aquele que venceu, aquele que é vencedor, aquele que é sobre todos. Então levante a sua mão para o céu. Se o inimigo levantar, enfrente-o, na força do Senhor. Eram os religiosos, mas tem uma palavra, está no versículo de número 10, logo no capítulo 6, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Se o inimigo está rosnando, encha-se do Espírito de Deus, encha-se da autoridade que vem do céu, e saiba que o poder de Deus em você lhe fará avançar para o próximo nível, e eles não vão poder resistir ao poder do Espírito. Não é a sua força, é a força
força dele, não é o seu poder, é o poder dele. Então, em nome de Jesus, seja cheia, seja cheio, seja tomado pela presença e pelo Espírito de Deus. Quem está entendendo, pode dar glória a Deus. Quem quiser levantar a mão, levante. Quem quer adorar, adore. Hoje é dia de você avançar pela fé. Em terceiro lugar, então, não podendo resisti-lo, eles subornaram pessoas para fazerem acusações levianas e falsas, para proferirem mentiras. E engraçado é que Jesus, em Mateus 26, quando foi levado diante do mesmo tribunal, o próprio Jesus foi acusado com mentiras, com falsidade. Não era verdade a acusação deles contra o Senhor, mas eles prevaleceram. Saiba de uma coisa: se alguém tiver que falar alguma coisa a seu respeito, que tenha que mentir, porque você não é desses. A mentira sempre vai existir. Você pode até ser alvo dela, você não pode ser o mentiroso, mas ser alvo dela, você pode ser. Jesus passou por isso, Estevão passou por isso. Quando a acusação se levantar, que ela seja mentirosa. Quando o inimigo vier contra você, que ele não tenha fatos, ou fotos, ou prints, ou áudios, nada contra a sua vida, que você esteja de pé diante do Senhor, e que ele não tenha acusação com que te acusar. Está entendendo a palavra? Diz amém. Está sentindo a presença de Jesus? Jesus está aqui, pode dizer algo para ele. Se alguém tiver que dizer alguma coisa a nosso respeito, que tenha que mentir, que tenha que ser filho do diabo, que não tenha fatos ou fotos ou nada contra nós. Nós precisamos ter isso. Em terceiro lugar, a gente sabe que cristãos se parecem com Cristo até no seu sofrimento. Jesus foi caluniado. Está chorando por quê? Mentiram a respeito dele. Está reclamando de quê? Em que será que você é melhor do que Jesus? Em que será que você é melhor do que o Senhor? Começa a dar glória a Deus nessas coisas. Sabe por quê? Porque você foi achado digno ou digna de padecer por causa dele, de se parecer com ele. Então começa a dar glória a Jesus nas aflições. O velho hino da harpa diz: ó, canta na tribulação, Jesus, Jesus. No meio da aflição, coloque um cântico nos seus lábios e cante o nome de Jesus, porque Jesus é o seu socorro, é o seu refúgio, Ele é a sua fortaleza. Em quarto lugar, fale a verdade. Quando a gente sai do capítulo 6 e a gente entra no capítulo 7, Estevão começa a sua defesa. Estevão começa a dar o norte quanto à sua defesa pessoal. E ele começa do capítulo 7, versículo 1 em diante, até os 50, até os 51. Estevão está fazendo a sua própria defesa. E aí eu quero te chamar a atenção para algo. Se você for falar alguma coisa, fale somente a verdade. Quem fala a verdade não precisa inventar nada. Quem fala a verdade pode deitar, dormir e esquecer o que falou, porque toda vez que ele for falar, ele vai falar a verdade. Ao contrário daquele que mentir, ele tem que ter uma memória de elefante, porque se ele contar outra história, vai dar errado. Fale sempre a verdade. Estevão norteia a sua defesa pela verdade. E a verdade, meus irmãos, ela tem um lugar sempre. A verdade liberta. A verdade é poderosa. Não é daquelas pessoas que querem, não, mexeu comigo, eu falo verdades mesmo. Não é não, você é ignorante, é diferente. Vai falar o que tem na boca com a pessoa, não. Fale a verdade com amor. Fale a verdade com respeito. Fale a verdade necessária.
Creia que Jesus é a verdade, Ele está com você. Então você fala a verdade no temor do Senhor. E a verdade dita no tempo certo, ela cura, ela levanta, ela sara, ela diminui as crises, ela vai curar a sua família. Então fale a verdade. Estevão enfrenta o pior momento da sua vida falando a verdade. Ele não teme denunciar aquela gente. Ele não teme confrontar os erros deles. Ele não teme confrontar os seus crimes. Ele os confronta com a verdade. Ele começa isso citando fatos das Escrituras, os quais ele conhecia muito bem. E aí vai um conselho para você: quer enfrentar o problema? Começa a conhecer esse livro. Quer praticar a verdade? Que tal começar a ler, meditar e aguardar essa palavra no seu coração? Isso aqui ainda resolve problema, isso aqui ainda funciona, isso aqui ainda salva, ainda transforma. A palavra pode erguer aquele que está no monturo, a palavra pode trazer e fazer germinar a fé, a salvação, a esperança no coração daquele que está perdido. Então, se você quer usar a verdade, a gente guarda a palavra no coração e a gente diz como o salmista: a tua palavra é a verdade. Quem pode levantar as mãos e dar glória a Jesus? Aleluia. O Espírito de Deus está aqui conosco nesta noite, e nós precisamos, como Estevão nessa quarta lição, falar a verdade de acordo com aquilo que as Escrituras nos dizem. Em quinto lugar, não devemos ter temor ao confrontar as situações. Estevão está para morrer, está no pior momento da sua vida, está correndo riscos, mas não há temor. Ele não teme a situação. E muitos de nós, uma dor de cabeça, uma gripe, uma dor de dente, causa temor, causa desespero. Essa palavra é para mim e para você. Nós somos muito fracos, nós somos muito frágeis às vezes. Qualquer espirro e a gente já está incomodado. Qualquer vento que acontece, a gente já está surtando. Uma geração de cristal, uma geração de açúcar, que vive uma vida frágil. Qualquer gota d'água está dissolvendo a pessoa, é de papel. Onde estão aqueles que foram forjados pelo Senhor? Aqueles que passaram na fornalha, passaram no fogo, caíram na bigorna, voltaram para a fornalha, foram forjados, saíram do fogo e foram martelados, forjados, preparados, que aguentam firme, vidas cristãs temperadas, vidas cheias, que aguentam as tribulações. A geração de cristal, de mimimi, nhen, gente cheia de coisas. Dá um teco e o sujeito pula. O que está acontecendo? Isso só quer dizer: quem é assim não veio hoje, está em casa. Os que estão aqui é todo mundo firme. Mas presta atenção, isso quer dizer que você que está em casa, que está me ouvindo e que é assim, é que você não serviria para ser um Estevão. Você não poderia ser aquele homem, que se acontecesse com você não daria certo, que talvez você não aguentasse. Em quinto lugar, não tema, não tenha medo. Não tenha medo de confrontar, não tenha medo de enfrentar, não tenha medo. Eles são de dura cerviz, eles são obstinados, eles são pessoas assassinas, eles são mentirosos, e muitas vezes nós estamos cercados desse tipo de gente, gente obstinada, que ouve a palavra, que ouve todo dia,
que a verdade está diante dos seus olhos, mas é obstinado. A verdade não lhe faz nem cócegas, não sente nada, não dá nem comichão nos ouvidos, porque a verdade não entra no seu pensamento, porque o seu pensamento, a sua consciência está embotada, está cauterizada. Mas hoje, aquele que é dono dessa palavra, e que ela mesma diz que ela é como um martelo, que despedaça a penha, que despedaça a pedra, aquele que é a palavra que despedaça a pedra, ele está dizendo que ele despedaça hoje corações empedernidos, corações endurecidos, corações e mentes cauterizados, são hoje confrontados por Jesus. Então não tenha medo de ser o instrumento para levar a verdade que confronta, não tenha medo de ameaça. A ameaça vai aparecer, a ameaça vai surgir, mas você está guardada, você está guardado pelo poder do Senhor. Então levanta a cabeça, meu filho, levanta a cabeça, meu irmão, minha irmã, e entre na peleja, não temendo, mas tendo confiança, porque é isso que o Senhor quer de nós. Quem veio com a mão, levanta a mão. Quem não deixou a mão em casa, levanta logo as duas e diga glória a Jesus. Quem tem boca, diga glória a Deus. A não ser que você deixou a boca em casa e que essa boca só sirva para falar dos outros, mas se não for isso, fale de Jesus, glorifique a Jesus, exalte ao Jesus, porque Ele nessa noite veio para ser adorado. Oh glória, glória a Deus, glória. Glória a Deus. O livro de Atos tem marcado o meu coração nesses tempos. Essa parece-me que já é a 8ª mensagem, e nós estamos só no capítulo 7 ainda. Dá para pregar o resto do ano por aqui. A palavra é inesgotável, a palavra não tem limites. É um poço que quanto mais você tira água, mais água tem. É uma fonte que nunca seca. E você vai tirando as lições e aprendendo, e sempre haverá mais. Nós não seremos daqueles que iremos pregar um evangelho açucarado, caramelizado, cristalizado, para agradar o paladar das pessoas. Nós não iremos pregar um evangelho adulterado, um evangelho sem poder e sem verdade. Nós pregaremos o evangelho com o poder e com a verdade dados pelo Espírito. E se por acaso esta palavra ferir, Deus está fazendo isso para corrigir a gente, porque a palavra pode cortar. E dela mesma ela diz que ela é como uma espada de 2 gumes. Ela corta para um lado e corta para o outro. Ela atinge a mim que estou pregando e atinge você. Ela serve para o altar e serve para a porta. Ela serve para a casa do pastor, para a casa dos obreiros, mas para a casa do novo convertido. Nós não iremos pregar um evangelho com açúcar. Nós falaremos a verdade. Pecado é pecado. Tem que haver arrependimento, tem que haver perdão, tem que haver confissão. Pecado não confessado vai adoecer você, vai te prostrar. Então hoje o evangelho, que é poder de Deus, é azedo. Tem hora que arde um pouco, mas é para corrigir você, porque Deus te ama. E nós não pregaremos uma verdade cheia de caramelo. Nós falaremos a verdade do jeito que ela é. E o amor de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração e vai mudar a sua vida. Essa é uma verdade. Quando a gente aprende essa 5ª lição, a gente precisa denunciar a rejeição que muitos têm para com o Senhor Jesus. Se perguntar quem gosta dele, tem um monte de gente que diz: eu gosto de Jesus, conheço Jesus. Mas Jesus pode ser o dono da sua vida? Aí já é outra conversa.
Jesus pode ser o Senhor da sua casa? Aí já é outra conversa. Ama Jesus e chora por causa de Jesus, mas Jesus não pode entrar no celular dele. Ama Jesus, adora Jesus, oba Jesus, mas Jesus não pode ver as mensagens inbox. Não pode ver as coisas. Não pode entrar nas gavetas. Não pode entrar nos quartos escuros. Eu aprendo a lição com Estevão, que a gente não pode temer o confronto, mas não podemos temer o confronto da gente mesmo também. Nós precisamos aprender as lições do Evangelho. Em sexto lugar, quando a fúria do inimigo se levantar, que atitude a gente deve tomar? Eu já disse que se você se mostrar frouxo, a sua força vai ser pequena. Se você der um passo para trás, ele dá 2 para frente. Quando a fúria se levantar, e às vezes ela vem com requintes de crueldade. Imagine o que está acontecendo aqui. Estevão está diante da morte. Ele está diante deles fazendo a sua defesa. E agora um homem que está para ser condenado, ele resolve acusá-los. Versículo 51. Vocês são homens de dura cerviz. São homens duros, coração e mente cauterizada. Vocês são incircuncisos de coração. Ele está dizendo, vocês são religiosos que estão longe de Deus. Vocês são religiosos que não conhecem a graça e o poder dele. E olha, está assim de gente religiosa que não conhece o Deus a quem diz servir. Está assim de gente que diz ser, mas não é. Está assim de gente ostentando o nome de Jesus, mas se a trombeta tocar, vai passar aperto. Está assim de gente cantando Jesus, 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 e se a trombeta tocar, aí vai falar, meu Jesus, o que aconteceu? Hoje o Senhor está nos chamando à responsabilidade. Na hora do confronto, na hora da peleja, na hora que a batalha se tornar renhida, quando a fúria se tornar intensa, nós precisamos saber para onde a gente vai olhar. Nós precisamos saber qual é o nosso foco, porque quando a luta se torna renhida, a tendência da gente é querer parar o ônibus e descer. Para tudo, vou descer agora. É crente há 50 anos, quero morrer, vou acabar com a minha vida. E os 50 anos de crente que você tem? E essa fé que você diz que carrega? Eu era criança com os meus irmãos, morávamos no Liamarça, a casa onde a minha mãe mora até hoje, há mais de 45 anos. E em algumas poucas ocasiões, não tinha recurso, a gente vinha era a pé mesmo, de bicicleta. Depois o pai tinha uma Kombi, uma Belina velha, e a gente via naqueles carros. Mas em alguns momentos a gente gostava de vir no Catajeca. O Catajeca era o ônibus urbano. E eu gostava de andar no Catajeca. Eu gostava por quê? Porque eu já sentava do lado da janela. Na hora que precisava parar, você puxava uma cordinha assim, que você pé. Aí eu gostava daquilo. Aí o motorista freava, a gente descia. Tem gente achando que está no Catajeca, achando que a vida é assim, e que você pode só puxar a sineta e mandar parar. Quando o problema chega, qual é o seu foco? Ei, rapaz, não tem responsabilidade nenhuma e está falando que vai morrer. Não tem nem conta para pagar e está falando que vai morrer. Ei, moça, está cortando tudo, o que está acontecendo? Eu sei que tem coisas que precisam de tratamento, tem gente da área, irmã Marcela está aqui e tudo mais, e tem um monte de gente que a gente encaminha para o tratamento, mas tem coisa que o Espírito de Deus precisa agir em você, porque Ele é vida, Ele é poder, Ele é o Senhor, Ele pode, Ele faz, e eu tenho certeza que o tratamento é bom, mas que Jesus é muito maior, Jesus é muito melhor, Jesus é excelente, Ele pode mudar a história da sua vida.
Não, a vida não é um catajeca. Não é um ônibus que você para e diz assim: acabou, é o fim da estrada, eu vou parar aqui. A vida é caminhada que só termina com a bandeirada. E não é você que vai dar a bandeirada final. Não é você que diz quando a linha termina. Não é você. Estevão, nesse sexto lugar, ele mostra que quando a fúria está intensa, ele nos dá uma lição. Eles estão rangendo os dentes, eles estão partindo para cima dele. Ele olha o cenário e é gente raivosa, é gente rangendo dentes, é gente com pedras nas mãos, é gente com paus, é gente querendo matar. E ele olha ao seu redor e o cenário não é animador, o cenário é desanimador. Mas ele escolhe não olhar para os porretes, não olhar para as pedras, não olhar para o ranger dos dentes, não olhar para os inimigos. Ele resolve olhar para o céu. E eu tenho uma notícia para te dar: olhar para o céu ainda resolve, olhar para o céu ainda é bom, olhar para cima ainda é algo que você pode fazer. Pode ter 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, pode cair o mundo ao seu redor, tudo pode acontecer, mas você ainda tem uma saída. Pode não ser para trás, pode não ser para frente, pode não ser para o lado, mas a saída ainda é olhar para cima, olhar para cima, olhar para cima. Quem está entendendo, adore a Jesus. Olhe para cima. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele os confronta, ele diz: vocês mataram o justo, e agora vocês foram traidores, e vocês foram homicidas. E eles, ouvindo isso, se enfureceram. Seu coração rangia os dentes contra ele. Mas ele, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, você não vai conseguir olhar para cima por você só também. Existe uma fonte de poder que precisa estar sempre jorrando na sua direção. Sabe como é que essa fonte de poder jorra? É joelho no chão, é comunhão com Deus, é leitura da palavra, é congregar. Não, está chovendo, não vou no culto, está calor demais, não vou no culto, está frio demais, não vou aparecer. É verão, vou sair de férias, é férias de julho, vou passear com a família. Está nada contra você passear, ter tempo com a sua família, mas as coisas de Deus precisam ser prioridade, porque se não for prioridade, não vai dar certo. É prioridade em todo o tempo, é Ele primeiro. Então coloque as prioridades no lugar. Olhe para cima. Ele começa a olhar para cima. Parece que eu estou vendo a cena, professora Deriana. Imagina a cena desse homem encurralado, gente raivosa, dentes rangendo. E ele olha para cima. O que você faz quando as coisas apertam? Qual a sua atitude quando o problema chega? O que você faz quando você está encurralado? O que você faz quando problemas dessa natureza se avizinham ou chegam, tempestades se formam? O que você faz? Estevão resolve olhar para cima. E quando ele olha para cima, ele não olha para cima como alguém perdido, desiludido, esperando uma resposta. Ele olha para cima porque ele já sabia quem ele iria ver. Ele olha para cima e ele diz assim: eu estou vendo os céus abertos. Oh, glória, aleluia, glória, aleluia, aleluia. Para muitos de nós que aqui estamos nesta noite, o Senhor está dizendo: olha para cima, porque o céu já está aberto. Você não está vendo, mas o céu já está aberto. Basta apenas inclinar a cabeça e olhar para o alto, porque o céu já se abriu. Então Deus hoje abre a sua visão, abre a sua mente, para que você enxergue o céu aberto sobre a sua cabeça. Glória ao nome de Jesus. Eu estou vendo os céus abertos. E ele não para aí.
Diz assim: o Filho do Homem, à direita de Deus. Ele não só está vendo o céu aberto, ele acabou de dizer: vocês mataram Jesus, vocês foram homicidas, mas eu estou vendo ele em pé à direita da majestade no céu. Vocês o mataram, mas eu sou testemunha de que ele está vivo. Vocês o rejeitaram, mas eu sou testemunha de que ele está à direita da majestade, está de pé e está vivo. Olha a convicção desse homem, olha a fé desse homem. No meio da tribulação ele olha para cima, e quando olha para cima o céu está aberto, e quando o céu está aberto diante dos seus olhos, ele vê o próprio Deus, e ele vê Jesus Cristo de pé à direita da majestade. Eu tenho uma notícia para te dar: acima da tempestade está Jesus, acima da doença está Jesus, acima do problema está Jesus, acima da tribulação da sua família está Jesus, acima de qualquer situação está Jesus, acima dos inimigos, maior que o céu, maior que a terra, maior que a tempestade, maior que o problema, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Ele, é Ele, é Ele em todo o tempo. Eu não sei você, mas dá para perceber o céu aberto sobre nós nessa noite. Dá para perceber que Jesus está de pé, dá para perceber que Jesus está vivo, dá para perceber que Jesus está agindo, dá para perceber que respostas estão chegando, dá para perceber. Você entrou chorando, como o Lucas cantou, entrou sem confiança, entrou perdendo, mas Jesus está te dizendo: você não perdeu a batalha porque eu estou vivo, você não perdeu a batalha porque eu estou contigo, você não perdeu a batalha porque eu não te deixo, você não perdeu a batalha, eu estou com você. Sinta a presença dele, sinta o abraço dele, sinta o amor dele, sinta a mão dele te segurando, sinta a mão de Jesus te colocando de pé. É Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Não dá para entender alguém que diante da morte não renega o seu Senhor. Ninguém morre por causa de uma mentira, mas por causa de uma verdade a testemunha morre. Se a pessoa mente, você o acua e vai levando, você vai morrer. Ele desmente, ele nega. Mas por causa de uma verdade. Estevão me mostra que por causa da verdade que é Cristo, ele está disposto a morrer. Tudo é uma questão de visão. Ele sabe que a última palavra não é a do carrasco, não é das pedradas. Ele sabe que a última palavra não é dos porretes, não é do tom raivoso das pessoas. Ele sabe que a última palavra ali não é do ranger de dentes dos inimigos. Ele sabe que não é a fúria deles. Isso está expressado naquilo que ele faz. Que mesmo diante de todas essas coisas, de todos esses impropérios, ele vê Jesus, ele vê que Jesus está em pé à mão direita de Deus, e eles começam a gritar, e ele agora não está incomodado com os gritos, porque ele sabe que a estação de parada não é o grito dos inimigos, a estação de parada não é a pedrada sobre a cabeça, sobre a fronte, não, a estação de parada é Jesus que está de pé, esperando a sua chegada. E Estevão resolve não partir para reclamação. Ele não reclama, ele não xinga a mãe de ninguém, ele não dá um bicudo na canela de ninguém, ele resolve se ajoelhar. E aí eu quero te dizer uma coisa: na hora que a batalha pegar, põe esse joelho no chão,
deixa a pedra cantar e olhe, porque a última palavra não é do carrasco, a última palavra não é da morte, a última palavra não é derrota, a última palavra é vitória, a última palavra é vida. Eles estão achando que um homem de Deus está tombado e o sangue correndo no chão, mas Estevão está chegando de pé na presença de Jesus, que ele diz: Senhor, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eita glória, oh glória, glória a Deus, glória a Deus. A última palavra para você não é o diagnóstico do médico, a última palavra para você não é a sentença de um juiz, a última palavra para você não é a pedrada, a calúnia, a mentira, a difamação. A última palavra para você é Jesus de pé dizendo: meu filho, fica firme, porque eu estou contigo até o final. A última palavra não é da morte, a última palavra é palavra de vida, a última palavra é palavra de vitória. E quando a gente chega no final, esse homem parte em paz. Em paz. Me prova isso, pastor. Olha o último versículo. Pai, não lhes imputes este pecado. O sujeito está morrendo e está dizendo: Pai, pode perdoá-los. Estou indo, Senhor, mas deixa perdão sobre eles. Estou indo, Senhor, a sua graça me basta e o perdão pode ficar. Tem muita gente que vai encerrar a história com rancor no coração, com mágoas guardadas. Muita gente vai encerrar a história com o coração amargurado, azedo, partindo sem esperança, cultivando ódio, cultivando ressentimentos. Estevão tinha razão para reclamar, mas ele diz: eu vou em paz, deixa o perdão sobre eles, porque eu parto em paz. Eu tenho uma notícia para te dar: você não pode terminar sua carreira em aflição, com amargura, com ressentimento. Você não pode viver a sua vida dessa forma. Se tem problema, levanta hoje, pega o zap, peça perdão, dê perdão, converse, acerte as coisas, mas não deixe a vida acabar com amargura, com ressentimento, com azedume na alma. Não, Deus não quer que você termine assim. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo conosco, e Ele está nos dizendo que nós não podemos terminar dessa forma. E você veio aqui hoje, você precisa parar e pensar. Não basta apenas vir ao culto, não basta apenas dizer que é de Jesus. Não basta. Ministério de louvor, por favor, tome o lugar. Não basta dizer que é de Cristo. É necessário viver com Cristo. É necessário glorificar a Cristo na sua vida e também na sua morte. Um dia tudo vai passar. Um dia tudo vai acabar. Muitos dos nossos queridos já se foram, dos nossos pioneiros, dos nossos pastores. Um dia será o último dia, e só tem um jeito de partir em paz. Só tem um jeito de partir em paz: é manter-se olhando para Jesus, é colocar Jesus no lugar que Ele precisa estar, no trono da sua vida, no trono do seu coração. É colocar Jesus reinando, deixar o eu fora do trono, arrancar o orgulho, arrancar tudo isso. E quando a batalha se tornar renhida, prostre-se diante dele, prostre-se e saiba que Ele tem a última palavra. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, e que Ele ponha em você a paz que só Ele pode te dar, e que seja sobre todos nós a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai,
e a comunhão, as consolações do Santo Espírito de Deus. Todos nós que aguardamos a Jesus e amamos a sua vinda, digamos juntos: amém.